Bom, estamos aqui com César Gribler, ele é vice-presidente de tecnologia da Pulsat. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Saúde Digital, César. César, a Pulsat tem duas frentes principais de atuação, né? Sistemas e aplicações para hospitais e software para home care. Você pode contar um pouquinho da história da criação da empresa? Como é que vocês estão até esse momento? Como é que foi seu roteiro aí, seu caminho até esse momento que a gente está com duas soluções aí no mercado da Pulsat? Perfeito, Claudinei. Bom, a gente percebeu aí no mercado, né, uma demanda muito especializada e específica, principalmente de grandes hospitais. Obviamente foi muito proporcionado e acelerado aí pela pandemia, e a gente percebeu que esses hospitais eles precisavam de soluções satélites ou soluções complementares voltado à inovação tecnológica, à transformação digital, e é claro também a própria necessidade, né, que a transformação da pandemia fez. E a gente aproveitou esse momento e a gente se especializou nesse tipo de solução, juntamente com software e serviços, né, a gente combinou esse pacote, então a gente leva para o nosso mercado uma solução do começo ao fim, né? É o end-to-end que a gente chama. Então, a gente consegue ouvir o cliente, entender o processo como um todo e alguns processos ou alguns gaps, né? Algumas necessidades mais pontuais, a gente acaba entrando e complementando essas soluções mais específicas. E é claro, aqui a gente traz tecnologia, traz as melhores práticas, traz algum tipo de inovação que muitas vezes o cliente, o paciente, enfim, esse mercado espera. E, por outro lado, né, também a gente percebeu uma crescente no mercado relacionado a que no Brasil se chama de atenção domiciliar ou o home care, ou seja, é a possibilidade do paciente ter um tipo de atendimento, ter um acompanhamento, um monitoramento na sua casa, sem a necessidade, obviamente, de estar no hospital. Então, esse mercado no Brasil, ele cresce, tem uma crescente bem interessante, isso também até fora do Brasil, isso vem crescendo, é um mercado que cresce muito bem, e a gente tem uma solução, então, para esse tipo de mercado, para que as empresas de home care ou de atenção domiciliar consigam fazer sua gestão, consigam fazer seu monitoramento do paciente, todo o acompanhamento clínico do paciente lá na sua casa. E a gente traz aqui tecnologia de ponta, em nuvem, né? São todas as facilidades para trazer, obviamente, essa gestão, essa governança do home care e também com tecnologia, né? Então, são dois mercados que a gente viu, né? A gente atende esses grandes hospitais que estão numa transformação muito feroz, uma transformação digital, e a gente soluciona essas necessidades, e também a gente tem esse mercado de home care que também vem crescendo fortemente, e a gente tem solução para gestão para esse tipo de mercado. É isso que eu queria saber um pouco melhor, porque justamente é isso, né? A gente está vivenciando um momento da população idosa, né? E as pessoas também estão muito propensas a doenças crônicas e cuidados médicos de longo prazo, né? Como é que está sendo a demanda por esse home care? Que tipo de home care vocês fazem? Ou a gente chama aqui de atenção domiciliar no Brasil? Que tipo de home care? Porque tem pacientes de diferentes graus de complexidade, né? Perfeito. O mercado, né, de home care aqui no Brasil, isso são números do Brasil, ele cresce, na média, em 30% ao ano. Ou seja, está acontecendo, né, no Brasil, vamos focar aqui no nosso país, um fenômeno chamado deshospitalização. O que é a deshospitalização? É justamente a questão de algumas complexidades, né, que o hospital consegue atender de uma forma melhor, ou seja, deixa o hospital atender essas complexidades e algumas outras complexidades você consegue atender em casa, que é o caso do home care.
E isso, né, essas doenças crônicas, né, principalmente os idosos, que é uma população que vem crescendo também fortemente. No Brasil, a tendência é que até 2040, 2050, temos aí um terço da população predominantemente idosa, acima de 60 anos ou de melhor idade, né? Ou seja, as perspectivas também do envelhecimento estão cada vez melhores. A gente consegue prolongar mais a nossa vida, a gente consegue ter um envelhecimento mais saudável. E aí, claro, tem algumas necessidades, né, que você pode ser atendido na sua casa. Então, esse mercado, ele vem crescendo, a gente vem solucionando através aí das nossas soluções de gestão, de melhores processos, com tecnologia. E o mercado, ele também, predominantemente, são idosos, mas tem uma informação interessante. Alguns casos até de pós-Covid, né, que atingiu até diversas faixas etárias, exigem também um acompanhamento que pode ser feito em casa. Então, você acaba pegando até idades diferenciadas, né, faixas etárias diferentes, por exemplo, de jovens, né, ou meia-idade, ou até, enfim, até casos de crianças, né? Predominantemente, sim, são idosos, né? Isso é uma tendência natural ou normal do envelhecimento, mas é interessante que também tem uma faixa que pega outros tipos de idades, né? Que os home care também estão atendendo, estão buscando também fazer um melhor atendimento para esse público. O seu serviço chama-se Spin Care, né? Exato. Quais as vantagens que um cliente tem de vocês em adotar esse serviço que vocês oferecem, né? Quais as facilidades? Como é a questão da segurança do paciente, que é muito requisitado nessa área, muito exigido nessa área, né? Como é que é o modelo de pagamento? É possível inovar hoje no atendimento do home care? Perfeito. Nós temos o grande diferencial, né, até do nosso grupo, nossa empresa, a Pulsat e, obviamente, o Skincare, a gente sempre procura focar nesse processo do início ao fim, um processo completo, que é o end-to-end. Ou seja, para o home care, a gente também tem esse cuidado muito especial que a gente consiga atender todo o fluxo do paciente que está em casa. E, claro, desse fluxo, a gente reforça a questão da segurança do paciente, ou seja, a parte clínica do paciente. Então, todo o prontuário, toda a segurança, que tipo de perfil, né, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, enfim, uma técnica de enfermagem, cada perfil ele tem as suas propriedades e os seus direitos, né, de trazer as informações no sistema. Então, a gente garante toda essa qualidade e a segurança para que as pessoas corretas, os perfis corretos façam suas evoluções. Também, através da tecnologia, né, como a gente está falando de assistente ou atendimento domiciliar, né, o profissional vai até a casa do paciente e a gente otimiza, né, todo esse caminho, esse roteiro do profissional até chegar à casa do paciente, e através do nosso aplicativo, né, tanto o atendente, né, tanto o médico, o profissional da saúde que está chegando na casa do paciente, ele faz um check-in, e através de geoprocessamento a gente consegue identificar se esse profissional ele de fato está próximo da casa do paciente. Certo. E depois também o familiar ele consegue fazer o check-out, digamos, olha, o médico realmente esteve aqui. Então, a gente consegue comprovar, né, todo um atendimento que acontece, além dessa parte do prontuário, a parte clínica, que a gente controla, né, e traz essa segurança ao paciente. A Pulsat também tem uma outra área, né? Vocês têm o que vocês chamam uma cultura customer-centric, né? No desenvolvimento de produtos personalizados, de valor agregado, né? Essas soluções são oferecidas geralmente para hospitais, né? Eu vi que vocês têm uma carteira de grandes hospitais, né? E eu fiquei na dúvida também se vocês atuam no setor de saúde pública. Como é que é a solução customizada de vocês para os hospitais? Se a gente olhar aqui no Brasil, nós temos, né, um certo ranking, né,
dos maiores hospitais, os mais relevantes. Então, mais ou menos gira em torno de 9 grandes hospitais aqui no Brasil. E praticamente a gente está em quase todos, né? A gente tem a maioria que a gente tem alguma participação, algum trabalho, uma consultoria. E o nosso grande diferencial é o fato de criar um ecossistema junto com esses clientes de inovação, de melhoria de processo, de otimização de custos e sempre a segurança do paciente. Então, a gente está lá no cliente a todo momento, escutando e participando, e muitas vezes envolvido, né, nessas discussões de inovação, debates, né? A gente acaba fazendo mesa redonda de discussões para onde vai, que melhorias que a gente pode fazer, e isso nos traz muita certeza, informação do que realmente o cliente quer. Então, por isso que a gente tem essa visão do customer centric, ou seja, é ali que a coisa acontece. E muitas vezes a movimentação é tão grande, né, e ainda efeito ainda da pandemia, que aconteceu essa aceleração digital muito forte, e é muito importante você estar junto desses clientes para entender de fato quais são as necessidades e, por consequência, a gente acaba trazendo soluções mais assertivas, né? São soluções mais sob medida, certinhas, validadas com o cliente, são construtivas, são validadas em conjunto. Nós, na questão da saúde pública, a gente tem participações, né? A gente participa, por exemplo, de algum congresso, né? Há pouco tempo aqui a gente teve um evento bem importante do Instituto de Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, então a gente, que é uma parte pública, né? É SUS, então a gente esteve lá, trouxe debates, trouxe discussões sobre a segurança do paciente, como que a gente inova, mesmo com limitações, às vezes, na saúde pública. Então, nesse mercado, a gente contribui com o nosso conhecimento. O nosso foco maior, sim, está nos hospitais privados, nos grandes hospitais aqui no Brasil, e a gente colabora, né, sim, com a saúde pública através de conhecimento. E como é que você vê o desafio da gestão hospitalar na adoção de novas tecnologias? Por exemplo, agora muito se fala da adoção de inteligência artificial. E, por outro lado, também o segmento tem um desafio muito grande, que é o custo crescente da inflação hospitalar, né? A inflação hospitalar sempre cresce mais do que a inflação econômica, né? Como é que você vê esses dois desafios? Por um lado, de tecnologia, por outro lado, de gestão. Um dos grandes desafios, né, de inteligência artificial é o que a gente chama de acurácia, né? O mercado acaba trazendo isso, qual é a assertividade, qual é a acurácia daquela solução para ela, de fato, trazer benefícios à saúde. Então, eu vejo muitas soluções aí no mercado que são interessantes, mas muitas vezes elas precisam dessa participação do hospital, do especialista, e acabam não tendo. Então, elas acabam morrendo na praia. Então, a inteligência artificial, a partir do momento que você consegue, né, aí conecta novamente com o customer centric, de estar junto com o cliente, entender, buscar essa participação dos especialistas, você consegue aumentar a acurácia. E aí, os benefícios eles começam a ser muito mais produtivos e visíveis. E isso impacta diretamente no custo, né, na parte financeira da eficiência de um hospital. A gente sabe, né, da dificuldade, né, como é a gestão, como é complexo. É um mercado muito caro, né, a parte de medicamentos, a parte de procedimentos, mas a tecnologia, a partir do momento que você consegue buscar esse apoio desses especialistas, a gente consegue trazer, obviamente, esse resultado mais exponencial. Então, esse é o grande diferencial da inteligência artificial. Ela é muito vaga, ela é muito importante, ela está acontecendo, mas ela, de fato, ela é eficaz se realmente tiver esse ajuste fino, né, da construção que você faz com os especialistas em saúde. Então, esse é o ponto que a gente acredita muito e a gente vem fazendo dessa forma também, né?
Em 2021, a Pulsat teve um aumento de 700% no atendimento, né, em comparação com o ano anterior, né? Também o número de vidas atendidas teve um crescimento de 750%, né? E os orçamentos criados e geridos pelo sistema obtiveram um aumento de 450%, conforme as informações que eu recebi. Quais são as expectativas agora para esse ano? Como é que vocês vão chegar no final do ano em relação a esses índices? Esse crescimento ele materializa, né, o quanto as empresas de home care elas estão se tornando mais eficientes, tá? É um mercado ainda, digamos, novo, recente, que está nessa escala, né, nessa escala de crescimento, e ele está cada vez buscando mais se procedimentar, criando padrões, né, de home care. E essas empresas que conseguiram engrenar nessas padronizações, nessas melhores práticas, obviamente, né, aí entra o nosso pé aqui tecnológico, né? A gente tem um pilar aqui que facilita através do skincare toda essa gestão, essa governança. Esse é o resultado que as empresas do home care estão tendo, 700% de aumento. Então, é bem interessante a eficiência que isso, o mercado que cresce muito rápido, e a eficiência ela é esperada e é através dessas soluções de gestão que a gente consegue trazer esses números. No Brasil, aqui, de novo, vai a tendência de um crescimento exponencial, né, cada vez mais, na média de 30% que cresce esse mercado, mas pode crescer mais ainda para o ano que vem, né, justamente pelo aumento que se espera da população de 60 anos para cima, né? E isso também é uma tendência mundial, né? Isso em outros países também esse fenômeno está acontecendo. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar de home care, cruzando isso também com a questão da deshospitalização, né? Que os hospitais vão focar cada vez mais em complexidades maiores e deixar essas complexidades menores ou que possam ser mais acessíveis em casa, crescer desse lado aqui. Ou seja, você libera o hospital para essas complexidades mais difíceis ou maiores e deixa o home care para atender essas questões mais cotidianas, obviamente, com acompanhamento clínico, tudo regulamentado e com a segurança do paciente que a gente comentou. E qual é o tamanho da Pulsat hoje, né? Quantas pessoas compõem a equipe? Quantas pessoas estão ligadas a desenvolvimento de tecnologia? Vocês querem ter uma abrangência maior em termos geográficos, né? Expandir para outros estados? Vocês pretendem fazer algum tipo de parceria? Como é que são a infraestrutura e a administração aí da Pulsat? Nós temos um crescimento orgânico aqui, né, previsto em todo o país, então a gente já tem atividades praticamente em todo o país. Nós estamos hoje com a nossa matriz em São Paulo e nós temos uma filial em Santa Catarina, um time de tecnologia que está focado aqui no sul do país, né? E nós temos aí também uma previsão de crescimento inorgânico, digamos, que são crescimentos com parcerias, né? A gente está fortemente buscando grandes parceiros, seja eles multinacionais, né? A gente já tem parceiros aí que são multinacionais e também a gente está buscando parceiros regionais, que complementam a nossa solução de home care, que complementam nossas consultorias, nossos serviços especializados para os grandes hospitais. E uma novidade aí que a gente também está buscando é justamente o mercado internacional. Então, nós já estamos numa movimentação de um projeto internacional, a gente vai anunciar em breve aqui para o caminho para a Europa, a gente vai passar mais detalhes no momento, né, desse crescimento aqui, da nossa expansão para fora do Brasil. E a ideia é justamente levar a solução de home care, né, sair aqui, né, atender além do Brasil, outros países aí com a nossa solução. E para finalizar, vocês têm algum projeto ainda para lançar esse ano? Tem alguma novidade em termos do portfólio de produtos?
Não sei se, por exemplo, telemedicina. Tem algumas novidades aí que você pode dar um spoiler para a nossa audiência aqui para até o final do ano? Temos. É bem importante esse ponto, Claudinei, que recentemente, a gente criou também uma área dentro da Pulsat, né, de produtos e inovação e tecnologia, ou seja, tem um time dedicado a isso, a trazer novos produtos. Então, sim, é uma estratégia nossa a gente trazer algumas novidades, algumas inovações, né? Isso puxa, obviamente, o campo de inteligência artificial, né? No caso, até de deep learning, né? A gente já está bem avançado aqui com uma proposta de produto usando a tecnologia de deep learning. Obviamente, tudo isso em cloud, né? Tudo isso são soluções já buscando alta tecnologia, com segurança, buscando alguns parceiros também tecnológicos, alguns hospitais que também estão participando desses produtos, e a gente vai lançar, assim, em breve aí algumas boas novidades, tá? Inclusive com abrangência internacional, né? São soluções que uma delas é uma demanda, obviamente, aqui no Brasil, mas a gente percebeu que essa necessidade ela também existe fora aqui do Brasil. Então, está bem interessante aqui o nosso trabalho, né? Nós temos também os hubs de inovação que a gente participa e acaba trazendo essas novidades para fortalecer e dar aquela acurácia ao produto, né? Que a gente possa ser bem assertivo aí ao mercado. Bom, César, eu fico então na guarda da gente anunciar em primeira mão as novidades que vocês vão lançar aí no mercado, né? César, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no podcast Saúde Digitalk e nos vemos nos próximos lançamentos da Pulsat. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.